Queridos amigos, mais uma manhã de luz, mais uma manhã de esperança, mas também mais uma manhã de reflexão. Nessa lição de hoje, que convida a todos nós a pensar nos passos que temos dado na vida, para que possamos alinhá-los dentro da obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina todos os seus pontos. A obediência e a resignação, duas virtudes, companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso, e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude, ou do vício que tem de salvar a perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Queridos amigos, então agora vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos envolva nas vibrações de paz, de esperança. Todos os dias pedimos isso, Senhor, porque ainda não conseguimos mergulhar na essência divina que está dentro de nós. Por isso, buscamos hoje na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, nos sustentamos no desejo de expansão do nosso espírito. Agasalhe-nos, Mestre, nesse amor que nos alimenta, que nos sustenta, mas também nos equilibra. Levai, Jesus, essas mesmas vibrações aos lares que ora estão conosco, amparando todos os nossos familiares
especialmente, Jesus, aqueles que mais necessitam. Olhai pelos nossos irmãos enfermos que se encontram nos hospitais, nas prisões, irmãos que não compreenderam ainda o valor do bem e do amor. E assim, Jesus, que a nossa prece possa ser uma vibração de luz e de amor a todos os recantos deste planeta. Se conosco, Jesus, que assim seja. Amigos, a lição de hoje é extremamente reflexiva, convidando-nos a observar o que Jesus veio nos ensinar. E dois pontos importantes que ele nos ensina é a obediência e a resignação, que são duas virtudes que são ativas se nós percebermos o convite que a reencarnação nos traz é um convite para que a gente possa obedecer às leis divinas, e a reencarnação também é uma lei. E entre essa lei, nós vamos ver que, além de nós aprendermos a obedecer, que é o alicerce da ordem que nós precisamos adquirir em nós, a ordem e o progresso, nós vamos ver que tudo nesse mundo, tudo o que acontece, ela está sob o olhar de Deus para que a gente possa aprender a obedecer e a compreender que a obediência é o consentimento da razão. E a razão é um filtro, amigos, que vai levando todo o fluxo mental que passa do nosso pensamento, passa também pela inteligência, e a inteligência que dá direcionamento até a razão. Por isso que ela vai filtrando até chegar à consciência. Então, a obediência, ela pede reflexão. Ninguém obedece sem saber por que está obedecendo. Por isso que ela é o alicerce da ordem. Então, todo o cristianismo, todas as lições do cristianismo trazido por Jesus, nós precisamos ter confiança naquilo que o mestre nos ensinou, para que nós possamos aproveitar todas essas oportunidades para santificar não só a nossa criação mental, mas também a nossa vontade. E não olhar o Evangelho apenas como um código de ensinamentos, mas ver que ele é um tesouro que nos traz tantos exemplos, tantas lições que nos fortifica, nos fortalece, e nós sabemos que cada dia da nossa vida é um capítulo da nossa história. Cada reencarnação é um conjunto de capítulos que nós não podemos esquecer, que nós precisamos aprender a obedecer. Obedecer a quem? As leis de Deus, a verdade. Então, quando nós falamos de obediência, nós estamos falando de um processo racional, processo lúcido, para que eu entenda, então, o que seja a resignação. Porque a resignação ela está apoiada nos meus sentimentos, que é o consentimento do coração. E são duas forças ativas que carregam para nós tudo aquilo que vai nos sustentar nas nossas lutas, porque nas nossas provas, nos nossos testemunhos, eu preciso viver sem revoltar. Isso é obediência à lei. E viver com compreensão para que eu entenda o que seja resignação como um consentimento do coração. Se nós erramos tanto no pretérito, o que é o erro? É aquilo que nós fizemos contrários à lei de Deus. E aí nós vamos ver quando o Evangelho nos diz que o pusilânime não pode ser resignado. Por quê? Porque ele traz a revolta, ele é orgulhoso, ele é egoísta, então ele não pode ser obediente. Como é que eu vou obedecer à lei se eu não tenho ordem e equilíbrio dentro de mim? E é por isso que Jesus nos traz todas essas virtudes, porque quando ele veio, aquela humanidade, naquela época, tinha uma característica, e a característica é essa, do pusilânime. E ele vem no mundo, numa sociedade romana,
em que estava numa época de grande corrupção, estava no desfalecimento da corrupção. Então, nós vamos ver que Jesus veio para restabelecer a ordem. Não é a ordem do homem, é a ordem moral. Jesus veio restabelecer os valores éticos, veio ensinar o que era a ética, quando ele nos disse que eu devia amar o próximo como ele nos amou e que nós poderíamos receber tudo aquilo que nós oferecemos. Então, cada época ela é marcada por uma característica. E aí, se na época de Jesus estavam vivendo essa corrupção moral, o materialismo, por isso que Jesus disse que quando ele sai do templo lá de Salomão, em Jerusalém, com os discípulos, naquela ostentação, naquele luxo, né, todas as aparências externas, e Jesus nos falou que o reino de Deus está dentro de nós, ele fala para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra, como ele também nos disse que nenhuma planta que não foi plantada por Deus permaneceria. O orgulho, a vaidade, o egoísmo não foi dado por Deus. Isso são sentimentos que nós ainda na nossa pequenez, nos instintos grosseiros, no automatismo, nós não tínhamos conseguido ainda a aprender o bem, o amor e a caridade. Só depois que Jesus chega é que nós vamos tomar conhecimento dessas virtudes que Jesus veio nos apresentar. E nós podemos perguntar, então, na nossa geração hoje, nesse ciclo de transição que a humanidade passa, qual é a característica? E aí nós vamos ver que nós temos, no Evangelho, nos mostra que cada época é marcada assim como o cunho da virtude ou do vício, que tem de salvar ou perder. E eu pergunto, qual é, então, a virtude da nossa geração? É a atividade intelectual. Nós podemos ver, então, que a ciência avança, quantos benefícios nós temos pelas atividades da inteligência. Mas, porém, nós encontramos hoje uma situação que também precisamos ter um olhar mais firme, que é o vício que nós estamos carregando da indiferença moral. Isso é muito claro para todos nós que temos um pouco de discernimento, porque o discernimento ele é o leme da razão. Então, hoje nós estamos vendo que com essa atividade intelectual, nós estamos recebendo espíritos extremamente inteligentes. E a inteligência não quer dizer que ela seja totalmente voltada para o bem. Se fosse, nós não estaríamos vivendo situações de tantas dificuldades como estamos agora. Crimes de toda sorte, assassinatos, roubos, isso só faz com pessoas que são inteligentes. Para articular tudo isso, e qual que é o vício? A indiferença moral. Pouco importa, porque não são capazes de serem obedientes à lei de Deus, quando Jesus nos disse que a cada um segundo as suas obras, eu preciso tomar cuidado com tudo aquilo que penso, tudo aquilo que faço, gera consequência para mim mesmo. Então, como eu não tenho ainda o alicerce da ordem formado em mim, eu também não sou obediente. Então, eu preciso confiar no amor, no coração de Jesus, naquilo que, tudo isso que o Pai tem nos concedido. E quando eu falei da atividade intelectual, nós podemos ver hoje o prejuízo que as telas têm trazido para todos nós. Horas e horas e horas ligados a pensamentos que não nos alimentam, que não nos sustentam, e isso é indiferença ao tempo, a indiferença das informações que não nutre a minha moral consciencial.
A indiferença moral hoje é tão grande que nós hoje estamos de uma tal maneira que eu não percebo mais nem a minha forma de andar, de vestir, de comunicar, a minha forma de falar. Então, quando o Evangelho nos mostra isso, nós estamos vendo a indiferença dos pais, da família, na educação. Cobramos sem exemplificar, sem doar, lembrando a todos que o esclarecimento, o afeto, a presença, a atenção também é uma virtude, também faz parte da caridade. Então, sejamos obedientes às leis. Os filhos não são nossos amigos. Os filhos são espíritos, filhos de Deus, que retornam para estar conosco, para que eles possam ser educados. E nós vamos ver que levá-lo ao templo, à igreja, à casa espírita, uma vez por semana ou duas, em catecismo ou em evangelização, é muito bom, mas isso não transforma. Porque o que vai educar, o primeiro é professor, o primeiro educador. O educador tem que ter postura. O professor é aquele que ensina, passa, transmite conhecimento. Educador tem que ter postura, exemplificar. E os pais são os primeiros educadores, para que eles possam trazer o Evangelho de Jesus, a educação, o respeito que nós precisamos ter para com o outro. E hoje nós estamos vivendo uma geração sem respeito algum, porque não estão aprendendo. Então, ensinar é uma forma de trabalhar, não é colocar uma criança no trabalho, mas os trabalhos mais simples vão lhe dar ordem no pensamento, vão lhe dar ordem, um ritmo nas suas ações. Isso não é um trabalho que ele não possa fazer. Arrumar a sua cama, organizar os seus objetos, ter horário para estudar. Isso é um processo que nós precisamos entender, que é a formação do alicerce da ordem. Então, quando a gente percebe um espírito que não recebe essa situação, essa educação, especialmente na infância, ele não vai conseguir compreender tudo aquilo que a gente está promovendo para retirar do olhar esse foco que ele tem dado para as questões do mundo, ele não tem foco para as questões divinas. Então, é preciso que a gente entenda bem o Evangelho. Ai do espírito preguiçoso. Analisemos a nossa preguiça, a nossa indiferença. Ai daquele que cerra seu entendimento. Muitas vezes nós temos virado as costas para isso. E hoje, com a inteligência artificial, a gente tem visto que todo mundo é encantado. A inteligência artificial, como qualquer outro instrumento tecnológico que nós estamos vivendo, são ferramentas. Eu não posso fazer de uma ferramenta decisões que cabe a mim e não a essas ferramentas tomar. Então, por isso que o Evangelho nos disse: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. O Evangelho é estímulo divino que nos transforma. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. O progresso não é só intelectual e científico, é o progresso moral que vai nos dar a estrutura. Hoje nós temos gente tão inteligente que acha que se assemelham a deuses. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Por isso que nós estamos vivendo debaixo ainda da dor, da expiação, da revolta. Por quê? Porque toda resistência orgulhosa terá cedo ou tarde de ser vencida. Porque a proposta divina é que sejamos bem-aventurados os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então,
é preciso que todos nós aprendamos a obedecer aquilo que Jesus nos trouxe e aprendamos a viver sob o jugo do Senhor, porque nós precisamos, dentro da liberdade que gozamos, termos escolhas que sejam escolhas com responsabilidade e que Jesus nos ampare e nos auxilie. E nesse momento, rogamos aos nossos benfeitores amigos que ampliem o nosso entendimento para o bem, fortaleça os nossos propósitos na emissão de novas energias, no passe renovador, restaurador, fortalecedor, e nas águas que nós pedimos que sejam fluidificadas. E que a doce e inefável paz desses benfeitores amigos que, em nome do Cristo, nos auxiliam, possam nos agasalhar e que sejamos conscientes do que seja a obediência e a resignação. Que Jesus nos abençoe. Deixe no coração de todos as vibrações amigas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus e que assim seja.